Muito bom dia, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Gabriela, me ouve? Bom dia, Tudo Clarice. certo, ouvindo. Muito bom. Já estamos aí com 20 participantes. Vamos aguardar um pouquinho para que nós tenhamos mais algumas pessoas aqui na sala. Tinha alguns clientes aqui que previam entrar em contato comigo pedindo ainda o link, né? Deixa eu passar aqui. Dessa live aqui, o objetivo, né? Isso aqui é uma conversa, vai ser mediada aqui pela Gabriela, nossa gerente do time de desenvolvimento. O objetivo é mostrar para vocês as funcionalidades do Previva, né? Ou seja, é uma live então exclusiva, ela só está acontecendo aqui, o convite só está específico com os nossos clientes, né? Para justamente mostrar para vocês o que é que nós temos de novidade, né? O que é que o time Previva trabalhou nos últimos meses e colocar para vocês. Então, o objetivo é justamente isso, descobrir, né, como é que essas novas melhorias vão trazer mais controle e eficiência para o dia a dia de vocês, né, que já é bastante intenso, né, além, claro, dessas funcionalidades opcionais, né, que vão agilizar a operação e a melhoria no atendimento aos pacientes, ou seja, os clientes e beneficiários das operadoras. Para a gente lembrar aqui, né, eu acho que é importante, como dizem as comissárias de bordo, vocês já sabem, mas não custa lembrar, né? O Previva é um software de gestão para atenção integral à saúde. Eu gosto de dizer, né, que a nossa solução ela pode ser utilizada, né, dentro desse guarda-chuva. Então, esse guarda-chuva ele é compreendido de quê? Lá no início do processo, a gente tem atenção integral à saúde, ou seja, a gestão dos pacientes saudáveis, né? Depois a gente começa a migrar, né, para medicina preventiva, né? Então a gente vai ali para o gerenciamento de crônicos, as doenças crônicas, para o preventivo oncológico, né? Passamos o mês de outubro e entramos aí no mês de novembro, que é bem clássico, talvez os processos, os programas mais conhecidos de todos, dos nossos clientes em específico e dos beneficiários. A gente vai para gestantes, a gente vai para o universo de idosos e tal. E essa ramificação, ela vai até lá no atendimento domiciliar, né? Vocês sabem, mas a lógica ele é diferente de um home care, né? Então, um atendimento domiciliar é quando esse paciente ele é um idoso, tem dificuldade motora, ou ele já está acamado. Então, todo este universo ele está embaixo do guarda-chuva da atenção integral à saúde. Para complementar mais um pouco essa lógica, né, pensamos o seguinte: quem é o time que está envolvido dentro da atenção integral à saúde? Então ele pode ter técnicos de enfermagem, ele pode ter enfermeiros, médicos. Geralmente médicos de família, clínico geral, mas podem atender qualquer tipo de especialidade médica, né, isso é muito comum ali dentro do ciclo de APS, mas também todo um time multidisciplinar, né? Então a gente pode ter educador físico, físio, nutri, psico, assim por diante. Pense que todo o atendimento, né, que esses profissionais eles realizam, e eu gosto de colocar aqui o atendimento, né, traduzir o atendimento como um input de informações que vai te gerar indicador, tem para você como profissional, vai gerar indicador para que você consiga analisar aquele momento do paciente, mas também toda a jornada dentro das linhas de cuidado que são configuradas dentro da ferramenta, e é justamente um dos pontos fortes do Previva de ter essa maleabilidade de criação das linhas de cuidado. Então, para apresentar para vocês, eu passo aqui, né, o host para Gabriela, que ela vai trazer as novidades para vocês. Seja bem-vindo, bom dia, Gabriela. Bom dia. Eu vou compartilhar minha tela aqui, um minutinho. Tudo certo? Tá conseguindo ver minha tela da apresentação? Sim, muito bem. Ok. Certo, então vamos lá. Bom dia a todos.
Para quem ainda não me conhece, eu sou a Gabriela, sou coordenadora da equipe de desenvolvimento do Previva. E hoje eu vou mostrar algumas melhorias importantes que nós lançamos no sistema, focadas em facilitar o trabalho, né, das equipes e aprimorar a experiência dos pacientes. Então, vamos iniciar. Para começar, vamos falar de uma novidade muito aguardada, que é a integração com a plataforma MEMED. A MEMED é uma das maiores ferramentas, né, de prescrição médica digital do Brasil. Ela é totalmente segura e em conformidade com a Anvisa. O Previva já permitia gerar prescrição dentro, né, do sistema, isso continua existindo, mas agora essa integração agrega recursos avançados que tornam o processo mais completo e muito mais simples para o profissional. E o que essa integração realmente entrega de valor, né? Para o médico, ele permite criar prescrições 100% digitais, já com assinatura integrada, envio direto para o paciente, acesso a uma base de medicamentos gigantesca com mais de 60 mil medicamentos e exames que são atualizados constantemente. Além disso, a plataforma traz alertas de segurança, como interação medicamentosas e alergias, o que evita erros e agiliza o atendimento. Para os pacientes, o ganho é enorme, eles recebem direto no celular e podem apresentar em farmácias sem precisar da versão impressa. Em alguns casos, eles já conseguem até comprar ali pela receita digital o medicamento. No Previva, não muda muito o fluxo ali para o médico, basta iniciar o atendimento que o botão utilizar MEMED ele aparece na tela. E a partir daí ele tem acesso a todas as funcionalidades. Ele pode criar, visualizar, enviar, assinar e até imprimir a prescrição. Depois que a receita é gerada, ela fica automaticamente vinculada no cadastro da pessoa e depois pode ser consultada normalmente, fica tudo certinho no histórico. Outro ponto importante é que o Previva já envia automaticamente os dados do paciente, né, para o MEMED, ou seja, o profissional de saúde ele não precisa digitar mais nada. E na hora de finalizar, ele só adiciona os medicamentos, clica em gerar prescrição. Se tiver tudo certinho, né, ele consegue gerar e assinar na hora. Se ele tiver, né, realmente o certificado já instalado, ele consegue assinar também. E depois ele pode somente enviar ali por SMS para o paciente normalmente, é bem rápido e seguro. Aí, para utilizar a integração, né, a contratação é feita pelo cliente, mas todas as configurações técnicas ficam aí com a nossa equipe. E o ponto de atenção aqui é que alguns dados precisam estar corretos no cadastro do profissional para que ele consiga assinar e enviar a prescrição digital. O CPF precisa estar válido, o e-mail precisa estar ativo e o tipo de profissional precisa ser médico ou enfermeiro. Com esses dados preenchidos corretamente, o uso é simples e funciona sem impedimentos. Então, aqui estão os resultados práticos, né? Traz mais agilidade para o profissional, mais segurança com alerta automático, conformidade com a assinatura digital e uma ótima experiência para o paciente que recebe direto no celular a prescrição. Bom, agora eu quero mostrar uma outra integração muito importante, né? Dessa vez com a plataforma da Neuralmed. Para quem ainda não conhece, a Neuralmed é uma plataforma de inteligência artificial. Ela é voltada para diagnósticos e triagem. Ela agrega o valor ao Previva porque analisa exames e laudos, ajudando a identificar pacientes com possíveis patologias com muito mais agilidade. O diferencial aqui é que o Previva consegue usar a inteligência da Neuromed, né, para interpretar dados clínicos e exames, inclusive os laudos radiológicos e biópsia. Isso significa que, ao invés de depender só da análise manual, o sistema passa a ter apoio da IA para identificar doenças mais cedo. Hoje, com essa integração, conseguimos identificar automaticamente possíveis casos de diabetes, hipertensão, obesidade, dislipidemia e doença renal crônica. Isso é muito relevante para a medicina preventiva porque acelera a triagem do paciente que realmente precisa do acompanhamento.
No Previva, essa integração acontece a partir de uma view configurável, na seleção de elegíveis e também é possível utilizar no monitoramento dos pacientes. Ou seja, o próprio sistema consegue cruzar informações do paciente, como histórico, CID, medicamentos, resultados de exame, hábitos e vários outros critérios. Com isso, conseguimos gerar listas mais assertivas de pacientes que precisam de acompanhamento, baseadas em dados e não só em critérios manuais. Aqui vale reforçar o papel, né, de cada ferramenta. A Neuramed traz inteligência, interpreta exames e laudos, e o Previva organiza esses dados dentro do monitoramento das linhas de cuidado, transformando resultados em ações. Em outras palavras, a IA identifica e o Previva ajuda a acompanhar. Aqui nós temos um exemplo real de como os critérios da Neuromed aparecem dentro do Previva. O sistema permite criar regras combinando dados clínicos, datas de exame, tipo de exame, fatores de risco e até resultados consolidados interpretados pela IA. Bom, seguindo, nós temos a integração que traz uma jornada digital completa para o paciente, que é a integração com a nossa parceira, a PS Care. A APS Care oferece um aplicativo que conecta o paciente de ponta a ponta, desde o cadastro em linhas de cuidado até os atendimentos e atividades. O diferencial dessa integração é que o paciente consegue fazer tudo pelo app. Por meio de um formulário de adesão, o usuário se cadastra na linha de cuidado da sua preferência, consegue agendar e participar de atendimentos com videochamada e se inscrever em atividades educacionais. Bom, quais são os ganhos com essa integração? É uma plataforma moderna, intuitiva e personalizável. O app conta com SMS, e-mail, WhatsApp, o que melhora o engajamento dos pacientes, né? E também tem atendimento via videochamada. E o melhor, tudo entregado no Previva, mantendo histórico e monitoramento. Outra novidade muito solicitada, especialmente pela equipe de TI, é a integração com a Active Directory. Agora, os usuários podem acessar o Previvo utilizando o mesmo login da rede da instituição. Essa integração traz três vantagens principais: mais segurança, porque o login passa pelas regras de rede; menos senhas diferentes para os usuários, né? Utiliza ali a mesma senha para vários acessos, né? E uma gestão mais simples de permissão feita pela equipe de TI. Bom, essa próxima funcionalidade alguns clientes já utilizam, mas nós decidimos trazer novamente porque muita gente ainda não conhece, que ela é muito importante, que é a assinatura digital do atendimento. Com ela, o profissional pode validar o atendimento com certificação digital, garantindo assim a autenticidade e a validade jurídica dos documentos gerados. Bom, esse slide ele mostra passo a passo como acontece a assinatura digital dentro do Previva. O profissional realiza o atendimento normalmente e, quando finaliza, solicita a assinatura. Ele gera um toque pelo aplicativo Bud ID e informa esse toque no Previva. O sistema, então, envia o documento para o servidor de assinatura, que valida, assina digitalmente e devolve o documento já com validade jurídica e rastreabilidade total. É importante reforçar que o autor do atendimento pode assinar e que o questionário precisa estar concluído. Isso garante autenticidade e evita que outra pessoa assine no lugar dele. A gente tem algumas pré-condições para a utilização, que é uma configuração técnica realizada pela equipe do Previva. O usuário precisa ter um cadastro de profissional e dentro desse cadastro profissional precisa ter um usuário vinculado, né, à pessoa, e também precisa estar preenchido corretamente o CPF e o conselho profissional. A assinatura digital do Previva segue o padrão da ICP Brasil, o mesmo modelo utilizado por prontuários eletrônicos, receitas digitais, prescrições e documentos oficiais da área de saúde. Isso significa que o atendimento fica amparado legalmente,
com garantia de autoridade, de autoria, integridade e validade. Pensando em quem já possui a assinatura, nós criamos um recurso para evitar que atendimentos fiquem encerrados sem assinatura. Agora, quando um atendimento exige assinatura digital e tem documentos pendentes, o sistema exibe um aviso para o usuário no momento do encerramento. No tipo de atendimento, criamos um parâmetro para assinalar que esse tipo de atendimento requer assinatura. E ao encerrar um atendimento que contém o tipo de atendimento com parâmetro assinalado, se houver, documentos pendentes de assinatura, o usuário será notificado na tela com uma mensagem de atenção. E por que que isso é importante? Isso evita retrabalho, garante que o prontuário esteja completo e reduz riscos jurídicos para a instituição. Em outras palavras, o sistema passa a ajudar o profissional a lembrar daquilo que não pode ficar para depois. Agora vamos para uma melhoria que traz mais flexibilidade para os profissionais. Agenda com horários por período. Antes, o Previva permitia cadastrar um horário fixo por dia da semana, mas a realidade nem sempre é assim. Muitos profissionais não têm uma agenda fixa mensalmente, né, trabalham mensalmente ou então por temporada, né? No cadastro do profissional, ao clicar em horário de trabalho, era possível apenas cadastrar um horário para cada dia da semana, e ele seria seguido ali sempre. Agora, o profissional pode ter vários períodos configurados, cada um com horários diferentes. Por exemplo, em dezembro ele trabalha todas as tardes e em janeiro apenas 2 manhãs na semana. Cada período é cadastrado separadamente e o Previva respeita essas regras automaticamente. Conforme ilustrado na imagem, o profissional possui 2 períodos de trabalhos distintos cadastrados na agenda, correspondente aos meses de dezembro de 2026 e janeiro de 2027. Cada período representa um registro independente com suas próprias configurações de horários e vigências, permitindo ao sistema considerar regras específicas para cada intervalo temporal. Essa melhoria ela evita ter que ficar alterando ali as configurações o tempo todo e permite uma agenda muito mais fiel à rotina real do profissional. Outra nova funcionalidade é a possibilidade de agendar pessoas que ainda não estão inscritas em programas. Ao agendar um atendimento, é possível selecionar pessoas que não estão inscritas em programas com base em um novo campo. Para funcionar, basta selecionar o campo na aba Participante e pessoas não vinculadas a programas também serão listadas para a seleção. Desta forma, é possível agendar normalmente. Ao ativar o parâmetro, ao agendar o atendimento, pessoas não vinculadas ao programa passam a aparecer ali na lista do campo participante. Isso agiliza situações como consultas pontuais, triagem ou casos em que o paciente primeiro passa por um atendimento, né, e só depois é inscrito em programas. Bom, e para finalizar, nós temos uma melhoria no relatório de remuneração profissional. Antes, ele só funcionava quando todos os profissionais tinham apenas um tipo de contrato, e essa não é a realidade da maioria das equipes, né? Agora, o relatório permite ter 3 tipos de remuneração, que é por atendimento, por hora ou valor fixo mensal. Isso é configurado diretamente no cadastro do profissional, de maneira individual, e dessa forma, a Previva acompanha diferentes modelos de contratação sem depender de planilhas auxiliares, evitando erros e automatizando as informações para a gestão. Uhum. Então, agora eu aproveito para adiantar o que estamos preparando para a próxima versão. É, Aqui eu estou mostrando uma prévia do relatório de atendimentos que a gente já está trabalhando, né? Nesse relatório vai ser possível selecionar quais campos serão apresentados, né? A gente tinha muita solicitação de incluir campos como idade, data de nascimento, profissional responsável, e como a gente viu essa necessidade de sempre estar adicionando campos diferentes, agora vai ser possível selecionar quais campos vão aparecer nesse relatório.
Bom, a nossa próxima melhoria que a gente está trabalhando é um chat de comunicação interna para envio de mensagens e documentos. É, a gente pretende aí eliminar uma terceira ferramenta aí para comunicação, para facilitar a comunicação aí das equipes também. Nós estamos também trabalhando na possibilidade de imprimir um questionário, né? É, ele vai ser impresso completamente, né, com apenas um clique. Quando estiver ali respondendo o questionário, vai aparecer um botãozinho ali de imprimir e ele vai respeitar todo o layout do questionário, né, com as perguntas e as respostas bem completinho. Bom, a próxima melhoria que a gente está trabalhando também é um app do Previva mesmo, né? Inicialmente com as funcionalidades de agendamentos pelo aplicativo e videochamadas. E para acompanhar essas entregas, né, a gente pede aí que fiquem de olho no e-mail, porque a gente sempre encaminha por lá os avisos de liberação de versão, né? Então, muito em breve, a gente vai encaminhar esse e-mail, sinalizando, né, sobre essas novas melhorias. Além disso, eu gostaria de dar uma dica muito importante, né, para as equipes, né, que mantenham o Previva sempre atualizado, né, para não perder as melhorias e correção. Essa atitude garante um resultado melhor, né, para toda a equipe. Bom, essas foram as melhorias e recados que nós preparamos hoje. Todas essas melhorias foram pensadas para facilitar o trabalho, né, das equipes, trazer mais segurança e melhorar a experiência tanto do profissional quanto do paciente. Qualquer dúvida ou solicitação, a gente pede que faça a abertura de um chamado, né, que a nossa equipe de suporte vai atender e direcionar para o departamento responsável. E a partir daí a gente pode marcar uma reunião para discutir maiores detalhes dessas melhorias, né, e tirar mais dúvidas sobre elas. Bom, agradeço a participação de todos. Clay, quer fazer mais algum adendo? Gabriela, só te agradecer ao time do desenvolvimento por essas melhorias. Acho que são bastante relevantes. Estás compartilhando a tela ainda. É, são bastante relevantes aqui para a nossa demanda, né? Reforçar que nesses dois exemplos que tu colocasse ali, né, de melhorias que nós temos que são integrações, elas já estão operacionais, ou seja, já tem clientes Previva utilizando essas integrações, seja com a PS Care ou seja com a NeuralMed, né? Então são pontos bastante, assim como o Memed também, então são três, perdão. Então, ou seja, já passaram da fase de homologação, não é algo que, né, então, como a Gabriela havia mesmo colocado, se surgir um interesse de você daqui a pouco conhecer essas soluções, né, trazer elas para a sua operadora, é só abrir um ticket para o nosso time e eles direcionam para a área em específica, né, para apresentar uma proposta de alguma demanda, seja integração, assim por diante, para a gente colocar, ou itens ali que já estão à disposição, assim por diante. Agradeço imensamente. É sempre bom conversar com vocês, seja por telefone ou numa conversa como essa por videochamada. E estamos à disposição, pessoal. Um grande abraço.